A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos do meu Facebook. Já fazia um tempo, né, que eu não estava aqui fazendo live com vocês, mas retornei, graças a Deus, né? Foi devido a muita correria, muitos estudos, né, muito trabalho, então eu acabei me ausentando, né? Mas graças a Deus estou de volta e está até chovendo, né? Está chovendo aqui bastante. E aí, onde vocês residem, tá muito calor, muita chuva? Comentem aí, por gentileza, viu? Hoje nós vamos abordar sobre um tema cujo é no tempo dele, ou seja, no tempo do nosso Deus, no tempo em que Deus opera conforme Ele quer e na hora que Ele quer. E a palavra de Deus hoje, no qual eu irei ministrar, se encontra em João, capítulo 11, verso 1 até o verso 44, tá? Antes de estar iniciando, gostaria de fazer uma oração, tá? Para Deus abençoar o nosso estudo, né? E abençoar também a sua vida rica e poderosamente. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos, Senhor, em Tua presença. E gratos somos por mais um dia que o Senhor nos concede. Obrigada, Senhor, por esse sol. Obrigada por essa chuva. Obrigada, Senhor, pelo alimento que o Senhor nos deu hoje. E obrigada, Senhor, pela sua proteção a cada dia. Obrigada por estar sempre conosco. Perdoe as nossas falhas e que o Senhor possa continuar abençoando a vida de cada irmão e cada irmã que aqui se faz presente e que o Senhor possa instruí-los da sabedoria divina para que venha compreender mais e mais da sua palavra. É que eu te peço e te agradeço no seu nome santo e poderoso. Amém. Bom, estarei fazendo a leitura aqui convosco, tá? Que se encontra no livro de João, capítulo 11, que o tema vai abordar sobre a morte de Lázaro, tá? É um tema muito forte, porém com uma passagem triste, mas também com uma passagem feliz, tá? No final, a passagem é muito bonita. Então vamos fazer a leitura. Eu vos convido a abrir as vossas Bíblias, vossas espadas, tá? No livro de João, capítulo 11, que diz assim, ó. E estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de Marta. E Maria, aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Ou seja, Lázaro, ele era irmão de Maria e de Marta, tá? Não é a Maria, mãe de Jesus, tá, gente? É irmã de Marta. Então Lázaro, ele se encontrava enfermo, ele se encontrava muito doente mesmo, tá? E ele precisava ali de um milagre, né? Então elas lembraram de quem? Do mestre, né? Do mestre Jesus. Continuando aqui. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ou seja, essa enfermidade não era para a morte, né? Então, tem muitas coisas em nossas vidas que, às vezes, a gente começa a passar pela dor, né? Começa a passar por algo que nós não imaginamos, né? Que venha nos surpreender. Mas Jesus, ele sabe de todas as coisas que acontecem em nossas vidas. Ele sabe de tudo, tá? E tudo que ele faz coopera para o nosso bem, né? Então, muitas das vezes é para haver transformações na sua casa, na sua família e principalmente em você, né? Porque muitas das vezes a gente precisa desse despertar. Então, a gente só vai compreender bem lá na frente, né? Bem depois. Então, muitas das coisas acontecem nas nossas vidas para que haja transformação e, claro,
para que o nome de Jesus seja glorificado aqui na terra. Então assim foi para com Lázaro, tá? A missão de Jesus para com Lázaro iria ser diferente. Boa noite, a paz do Senhor, irmão Carlinhos. Seja bem-vindo, tá? E seja bem-vindo também a todos que estão aqui, no caso, vendo a live, tá? Sejam todos bem-vindos. Aqui eu não tenho um cronograma aqui certinho de quem tá vendo, mas deve ter mais pessoas, tá? Então, continuando aqui. Então, essa enfermidade de Lázaro não era para a morte, né? Era para que o nome do Senhor Jesus fosse glorificado aqui na terra. Então, Jesus ele fez grandes e grandes maravilhas aqui na terra. Muitas maravilhas. E essa maravilha no qual ele iria operar na vida de Lázaro, no qual eles ainda não sabiam, era uma maravilha inédita, assim, que para o homem, né, não há jeito, né? Para o homem não há mais jeito, até nos dias atuais, né? Quem tem o poder para ressuscitar é somente Jesus, né? Somente Jesus. Então, assim ele iria fazer com Lázaro. Continuando. Ora, Jesus amava a Marta e a irmã e a Lázaro. Ou seja, a família de Marta, e juntamente com a sua irmã e Lázaro, os três, Jesus os amava muitíssimo, né? Eles eram muito especiais para Jesus, assim como seus discípulos e muitos outros, né? Mas eles eram muito próximos de Jesus, né? Eles eram amigos mesmo de Jesus, assim. E ajudaram muito Jesus enquanto esteve na terra. Então, ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Ou seja, Jesus, quando soube da enfermidade de Lázaro, ele não foi de imediato, né? Ele soube, porém, ele não foi no momento em que as suas irmãs pediram-lhe para lhe avisar, né, da enfermidade de Lázaro. Ele poderia ter ido, né, poderia ter curado Lázaro da enfermidade e pronto. Mas na verdade não é como nós queremos, não é quando nós queremos, né, que ele vai fazer. A vontade é dele e é no tempo dele, né? E ele sabe o que está fazendo, ele sabe o que está falando. Então, aqui o Senhor Jesus ele ficou ainda mais 2 dias no lugar onde ele estava. E fora também que naquela época ele estava sendo perseguido até mesmo naquela cidade, né, no qual Lázaro morava. E depois disso disse aos seus discípulos, continuando aqui, ó, no verso 7, tá? Estamos lendo aqui no capítulo em João, capítulo 11, verso 7. Depois disso disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuraram-lhe apedrejar-te, e torna-te para lá? E respondeu Jesus: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Então, tudo que o Senhor Jesus ele revela, né, aqui no Novo Testamento, são revelações mesmo, né? Ele já dizia tudo para o nosso entendimento, né? Era tudo para o nosso ensinamento aqui na Terra. Bem-vindo, irmão Almir. Seja bem-vindo, tá? Então, Jesus, ele sabia o que estava fazendo, certo? Continuando. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Então, quando Jesus falou isso para os discípulos, né? Os discípulos achavam que era um sono comum, mas não era um sono comum, né? Ali Jesus estava se referindo que Lázaro havia morrido, né? Mas eles ainda não tinham esse discernimento. Amém, prima. Que bom, eu fico muito grata pela sua presença, tá? Que bom que você está assistindo. Deus possa te abençoar. Então, continuando. Então, eles não tinham esse entendimento que essa palavra dormir significava a morte, né? Mas para Jesus, Lázaro estava apenas dormindo, quanto para os que estavam aqui na terra, né, ele havia morrido. Então Jesus ele teve o aviso.
Então disseram-lhe, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam do que falava de repouso do seu sono. Então Jesus disse-lhes claramente. Então Jesus ele teve que avisar, né, claramente aos discípulos do que era esse sono que ele estava se referindo, né? Então aqui ele falou: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, de que eu lá não tivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Então, dizendo isto a Tomé, chamado Dídimo, aos codiscípulos, vamos nós também para morrermos com ele. Então aqui foi Jesus, né, juntamente com seus discípulos lá para onde Lázaro havia partido, né, para consolar juntamente suas irmãs. Então, chegando lá, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ou seja, passaram-se 4 dias. Ou seja, nós sabemos que o nosso corpo, após 3 dias, já começa a se decompor, né? Então, ali, após 4 dias, ele já estava em estado de decomposição, né? E é bem difícil a gente imaginar, né? Assim, para Jesus nada é impossível, para Deus nada é impossível, nós sabemos disso. Mas nós sabemos que no momento de dor, no momento de luto como aquele, né, é difícil, é muito difícil alguém fazer um milagre tão grande como esse. Mas Jesus, ele, né, é capaz sim de fazer maravilhas e coisas além do que imaginamos e além do que pedimos, né? Então ele é capaz de fazer infinitamente mais. Então, continuando aqui. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, ou seja, era distante, né? E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria, cerca do seu irmão, né? Imagina a dor que elas estavam sentindo, é muito forte. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro, e Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse-lhe, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te dará. E disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Então aqui, Marta disse a Jesus, né? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, né? Ou seja, ela estava acreditando que se o Senhor Jesus tivesse ido antes ali, né, enquanto ele estava enfermo, ainda haveria como salvá-lo, né? Porém, ele já havia partido. E já fazia 4 dias que ele estava ali, naquela sepultura. Já tinha descido a sepultura ali. Então, o Senhor Jesus, o mestre, estava do lado dela. E ele disse: Teu irmão há de ressuscitar. É muito forte isso. Mas para Deus tudo é possível. E ele falou, né? Ele falou. Então essa aqui é uma afirmação e a gente deve acreditar, a gente deve crer na palavra dele, né? A palavra dele é fiel e ele não volta atrás. A palavra de Deus é única e jamais ela volta vazia. Então vamos continuando aqui. Então disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ou seja, ela estava ciente, assim como nós, né, que os mortos vão de ressuscitar primeiro, lá no grande dia, né, no dia da vinda do Senhor Jesus, né? Então, para ela, ele só iria ressuscitar naqueles dias. Mas Jesus ele estava falando daquele exato momento, né, daquele momento ali, que ele ia fazer o milagre. Então disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisto? E você, crês tu nisto? Que ainda que esteja morto, viverá? Se Deus ele quiser fazer, ele vai fazer. Para ele não há impossível. Para os médicos, isso não há solução, né? O médico ele estuda, ele
ele tem um remédio para curar determinadas coisas, mas nem tudo ele sabe. Ele vai ter a capacidade de obter a cura, né? Então a cura, né? A ressurreição pertence somente a Jesus, né? Somente ele é capaz de fazer coisas que são impossíveis para nós. Então aqui ele disse uma coisa muito importante também, ó. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Ou seja, ele está falando da eternidade. Todo aquele que crer nele e parte com ele, ainda que esteja morto, viverá também, tá? Nunca morrerá, viverá. O que falece é o corpo que volta de volta aqui para a terra, né? Do pó voltarás. Então, a matéria. Agora, o espírito, ele descansa, né? E a alma volta para Jesus. A alma vive. E naquele grande dia, né, o Senhor Jesus, ele vai ressuscitar. Ele disse aqui na palavra, né? Então disse-lhes ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Porque ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara, ou seja, ele ainda não tinha chegado lá, no local, né, na sepultura. Então, ele chamou a Maria para irem. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra. Seguiram-na, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus, pois, quando ouviu-a chorar, também chorou. Os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Então aqui disse, né, que o Senhor Jesus, ele também chorou. Mas ele chorou por quê? Por tristeza, por ele por não haver alguma solução? Não foi por isso, né? Porque para ele, como eu havia dito, não há impossível. Mas, como eu havia dito lá no início, para quem está no início da live, lembra que eu disse que Marta, Maria, seu irmão Lázaro, foram quem muito ajudou Jesus aqui na terra enquanto esteve? Eles, para o Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus o amava, eram muito especiais para ele. Era uma família abençoada. Então, o Senhor Jesus chorou, porque ele se compadeceu daquela dor deles, né? Porém, ele sabia que Lázaro iria retornar. Mas ele se compadeceu. Assim somos nós. O Senhor Jesus, ele se alegra quando estamos alegres também. E ele chora também quando estamos tristes. Ele não gosta de tristeza, ele não é tristeza, ele é alegria, né? Então, ele se compadece também de nós. Continuando aqui. E disse: Onde o pusestes? Amém, irmão meu, amém. E disse-lhe: Onde o pusestes? Ou seja, ele perguntou onde colocou Lázaro, né? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Disseram-lhe, pois, os judeus: Vede como os amava. E alguns disseram-lhe: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Ou seja, para eles, né, para os judeus que eles estavam, para algumas pessoas, né, não havia mais jeito. Já se passavam 4 dias, né, já estava ali em decomposição, já estava mau cheiro, já estava, para eles, impossível. Mas para Jesus, o Mestre, não haveria impossível ali naquele momento, né? E Jesus, porque ele não foi imediatamente também, quando as irmãs avisaram-lhe que Lázaro estava enfermo. Porque a missão de Jesus para com eles, naquele momento, não era um simples milagre ali, uma simples cura.
né? A missão para com eles era a missão de ressuscitar, né? A missão de ressuscitar, para que todos aqueles que ali estavam viessem a crer mais e mais no poder do Senhor Jesus, né? Então, continuando aqui no verso 38, olha. A ressurreição de Lázaro. Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Que naquela época era assim, né? Era uma caverna e tinha uma pedra que tampava. Não era como nós temos hoje em dia, né? Era diferente a sepultura. Disse Jesus: tirai a pedra. Isso é muito importante, essa passagem que o Senhor Jesus falou. Tirai a pedra. E depois eu vou explicá-los. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é porque já é de 4 dias. Olha aqui ela falando. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? E tiraram-lhe, pois, a pedra, e de onde o defunto jazia, né? E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou, porque me haveres ouvido. Pois eu bem sei que sempre me ouves, mas disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Tremendo e muito forte isso. E o que estivera morto saiu. Olha só, imagina, irmãos. Não sei se vocês estão também imaginando, se aprofundando aqui dentro dessa passagem. Mas parece que quando a gente começa a ler, né, de uma forma com a sabedoria divina, parece que nós estamos dentro daquele momento ali, daquela situação, né? Então aqui já dizia, ó, que estivera morto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixe-o ir. Tremendo. Então aqui, olha, Jesus disse-lhe: Tirai a pedra. Então ele mandou remover a pedra para que ele pudesse operar o grande milagre. Assim somos nós, né? Muitas das vezes temos muitos empecilhos que nos fazem afastar da presença do Senhor. Então nós devemos tirar essa pedra do nosso caminho, né? Tirar, para que Deus possa trabalhar e agir em seu favor conforme a vontade dele. Então, seja a pedra da incredulidade, né? Seja a pedra de outros vários motivos que tenham acontecido na sua vida, você precisa, né, remover essa pedra, né, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, para que ele venha operar na sua vida, tanto sentimental, tanto familiar, profissional e outros mais, né, outros caminhos mais, né? E aqui o Senhor Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Então, numa só voz, né, numa só ordem, Lázaro veio. Então assim somos nós também, né? Quando o Senhor Jesus nos chama, ele conhece cada um de nós pelo nosso nome, né? E ele chama no momento, na hora certa. E nós sabemos, né, da palavra. Principalmente nós que sabemos da palavra. Por mais que venhamos a nos afastar, a palavra de Deus, ela não se afasta de nós. A palavra de Deus está aqui dentro. Então, Jesus, ele te chama, né? Ele te chama para sair dessa caverna. Ele está te chamando agora nesse exato momento. Você que se encontra fraco espiritualmente, né? Quase falecendo espiritualmente, Jesus, ele está te chamando. Saia para fora. Remove essa pedra e saia para fora. Ainda há tempo de você retornar para os caminhos do Senhor. Amém? Então não deixe que nada venha atrapalhar a sua caminhada
com o Senhor Jesus, que nada venha distraí-los, tá? Que Jesus ele é contigo. E lembre-se que nada acontece quando nós queremos, né? Tudo acontece conforme Deus quer. Ele que ordena, ele que opera, ele que faz maravilhas. Nós somos instrumentos na mão dele. Somente ele tem esse poder para fazer grandes coisas. Amém? Então, que o Senhor Jesus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Que vocês possam continuar firmes e fortes no caminho dele, tá? E que, através de vocês, também venham resgatar almas que estão cativas, almas que estão fracas, desfalecendo ali na fé, né? Que através de você, o Espírito Santo de Deus venha trabalhar grandemente na vida dessas pessoas, seja da sua família, seja amigos, seja do seu trabalho, tá? Que o Espírito Santo de Deus possa agir na sua vida e lhe conceder a sabedoria devida, tá? Para você estar ali fazendo a obra dele. Porque a palavra, meus irmãos, já está sendo proclamada em vários lugares, tá? A palavra do Senhor Jesus já está sendo proclamada. E se nós deixarmos passar o tempo, depois vai ser tarde demais. Nós temos que continuar firmes e fortes na presença do Senhor Jesus. Não deixe que nada venha atrapalhar a sua caminhada, tá? Não deixe que os manjares do mundo venham lhe iludir, tá? Porque todas essas coisas que o mundo nos oferece são coisas que são momentâneas e não vão nos trazer salvação. Então, que vocês possam se ligar mais na palavra de Deus, ouvir louvores. Os louvores entram pelos nossos ouvidos, que são as janelas da nossa alma, né? E nos renova. Então, você que está fraco, não tem forças para orar, ouve um louvor, começa a meditar no louvor, que você vai começar a sentir um renovo dentro de você. Vai começar a sentir a presença do Espírito Santo dentro de você, né? E leia também a palavra de Deus, nem que seja um versículo ou um capítulo por dia, melhor ainda, né? Depois você, aos poucos, começa aos poucos, e você vai ver a glória de Deus na sua vida. Começa aos poucos, um versículo, depois amanhã 5 versículos, depois um capítulo, e depois, quem sabe aí, um livro. E você possa até mesmo estar explanando, né, proclamando a obra de Deus. Porque nós não precisamos em si, né, ser um grande teólogo para falar do amor de Deus, né? A teologia é importante? É, mas a sabedoria divina é mais ainda. Então, pede sabedoria a Deus, pede sabedoria, que o Espírito Santo de Deus ele vai te orientar, ele vai te guiar e ele vai abrir a passagem dele, né, a palavra dele para você de uma forma que você não tinha visto antes. Né? Antes você lia de uma maneira e com a sabedoria divina você vê com os olhos espirituais que não era aquilo que você imaginava, era diferente. Amém? Então que o Senhor Jesus ele possa abençoar grandemente a vida de vocês, a vida da vossa família, conceder muitas bênçãos, alegria no vosso coração, né? E eu creio que Deus, através dessa palavra poderosa que ele concedeu a mim para passar para ti, vai modificar, né? Vai haver transformação em nome de Jesus, porque é ele que faz a transformação, não sou eu nada tenho, eu não tenho poder algum para fazer algo por ti, mas o Espírito Santo de Deus, Jesus, o Deus do qual eu sirvo, ele tem poder para fazer infinitamente mais. Ele tem poder para te tirar da onde você está, em qual situação que você está, e ele tem o poder também para lhe dar a força que você precisa nesse momento tão doloroso. Amém? Então, meus irmãos, eu agradeço muitíssimo pela presença de cada um de vocês, e eu também gostaria de relatar duas coisas. Primeira, né, eu havia dito que teria um bônus no final da live, né, e esse bônus vai ser concedido, tá? Eu vou deixar um link, eu vou postar um link daqui a pouco no final da live, e vocês vão clicar nesse link e lá vão resgatar o bônus que eu deixei para vocês, tá?
o meu humilde bônus. Futuramente, quem sabe, Deus ele vai abençoar mais e mais. Mas é um presente que eu fiz com muito carinho para vocês, tá? Então, após o final dessa live, eu vou deixar o link aqui no meu Facebook. Vocês vão clicar e vão solicitar, tá? Esqueci agora o nome. Esse brinde, né? Esse presente. Essa lembrança, essa singela lembrança. E segundo quesito é que agora eu criei um canal no YouTube. Isso mesmo, eu criei um canal no YouTube onde toda semana, durante 2 dias, eu tô pretendendo às quintas e às segundas, né? Segundas e quintas, postar um vídeo lá. Também ensinando a palavra de Deus também na plataforma do YouTube, tá? Então, eu também vou estar divulgando em breve o canal do YouTube, quando eu tiver já postado os vídeos, né, e tal, porque agora tá sem vídeo lá. Se os irmãos forem procurar meu nome, não vai me encontrar, né? Mas o canal também vai se chamar Agnes Luzia, tá? O meu nome. Então, lá eu vou postar toda semana 2 vídeos, tá? Às segundas e às quintas-feiras. Os irmãos vão poder me acompanhar melhor e também vai ficar salvo o conteúdo lá. Então, sempre que quiserem assistir novamente, vai ficar salvo. E as minhas lives também, elas ficam salvas no meu Facebook. Caso você queira compartilhar, vai ajudar muito, tá? Vai ajudar muitas pessoas. E também quiser assistir depois novamente, vai ficar salvo aí, beleza? Que o Senhor Jesus ele possa abençoar grandemente a sua vida. Obrigada pela atenção, obrigada pelo carinho, tá bom? E em breve nós faremos mais live. E se você ainda não faz parte do meu grupo no WhatsApp, só me procurar no privado aí no Facebook, tá? Que eu te mando o link. Você vai ser muito bem-vindo e muito bem-vinda lá no meu grupo, tá? Lá a gente faz os estudos bíblicos toda semana. Porém, eu estava ausente, né? Mas eu vou retornar com os estudos. E também nós temos um curso, né? Um mini curso sobre o livro de Daniel, que também vai iniciar tudo essa semana. Porque eu estive ausente devido aos estudos, então eu não consegui conciliar tudo ao mesmo tempo. Mas com a graça de Deus, e se Deus quiser, eu vou conseguir, em nome de Jesus, tá? Eu vou estar lendo aqui os comentários rapidamente dos irmãos. Irmão Júlio, amém. Deus abençoe, irmã. Tão lindo, uma serva de Deus ministrando a palavra de Deus. É raridade isso hoje em dia. Só falam do que querem curtir a vida e no final se arrependem. Verdade, irmão, é muito raro, é muito raro. Tá cada vez mais escasso, né? Francisco Shoa, eu creio na minha vitória. Amém. Em nome de Jesus, eu também creio na sua vitória. O irmão é mais do que vencedor. Continuando aqui, complementando o que o irmão Júlio César falou, é verdade, é muito difícil você ver, né, pessoas ministrando a palavra de Deus, usando as redes sociais para pregar o evangelho, né? E nós temos hoje em dia ferramentas maravilhosas para proclamar, mas óbvio que não é somente aqui que devemos ficar, nem somente na igreja, é irmos para a rua, é irmos ajudar pessoas, né? Então, nós devemos, né, continuar fazendo a nossa missão. Então, seria bom se muitos usassem as redes sociais, usassem, né, para coisas boas, né, para fazer o ID de Jesus, né, em vez de postar coisas assim que não venha a edificar, né, e assim, coisas desnecessárias, né. Então, graças a Deus, Deus ele colocou esse projeto em minhas mãos, né? E mesmo me ausentando assim alguns dias e tal, eu não vou deixar de fazer a obra de Deus, né? E isso é maravilhoso, muito importante. Que vocês também possam fazer o mesmo, né? Não deixem que a timidez, não deixem que o medo venham lhe impedir, né? Remove essa pedra aí, em nome de Jesus. É somente Deus, ele é capaz também de lhe ajudar nisso, né? Mas você também precisa se esforçar. Deus, ele faz a parte dele e você tem que fazer a sua. Amém? Então, que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês, tá? Fiquem com Deus. E uma ótima noite, uma ótima semana a todos, tá? Um ótimo final de semana também. Fiquem com Deus. Tchau.